TDAH, onde vivem, o que come, eles existem? Onde se escondem? Sejam todos bem-vindos a esta live sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Convidei Jonathan, Orlando para estar aqui comigo. Quem tá comigo aqui me fala um oi. Dani, saudades. A live de hoje vai ser no mínimo engraçada, interessante. Oi, Vi. Boa noite. Gente, vocês conhecem o transtorno de déficit de atenção? Já ouviram falar? Conhecem alguém que tem? Oi, maravilhosa. Jonathan já está aqui conosco. Vem com a gente, vai deixando as suas perguntas. Responder tudo aqui para vocês. Estou super animada. Acho que ele está entrando aqui. Olá! Hello! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo Boa noite. bem. Ai, cadê minhas anotações aqui? Olha, eu já fiz várias lives aqui do Instagram, mas nunca com 2 TDAH e assim, animadíssima. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Adoro o seu Instagram, adoro a forma que você aborda tudo. Me identifico, me vejo, mesmo sendo mulher, né? Quero até colocar um pouco sobre isso, a questão da diferença entre homem e mulher. Mas gostaria que você contasse um pouco de você, da sua história, da sua formação para nós aqui. Vamos lá um pouquinho, tá? Deixa eu me arrumar aqui. Pronto. Vamos lá. Bom, meu nome é Jonathan. Eu tenho 31, vou fazer 32. Eu sou diagnosticado com TDAH desde os meus 26... Isso, desde os meus 26 anos. Tá. Foi no 4º ano de faculdade, na verdade, foi bem tarde. A faculdade, eu demorei 9 anos para me formar em psicologia, bastante tempo. São troquei 2 4, vezes. né? Foi minha primeira faculdade. São 5. São 5? Tá. São 5 anos, eu demorei 9, né? Tranquei, a primeira vez eu tranquei, porque eu fiquei retido, porque eu peguei 6 dependências, 7 dependências nos 2 primeiros anos. Não era semestral, era anual. Daí eu peguei, então, por exemplo, eu não conseguia. Você fala aí de Curitiba, né? Isso, aqui é a Universidade Positivo, a falecida Positivo. Falecida não, né? Ela foi comprada. Ela era anual. Então, assim, se eu pegasse uma dependência, não era o semestre, era o ano. Tá. Né? Olha só, que horroroso. E aí eu fiquei 7 dependências. Aí eu fiquei retido, aí eu tranquei, aí fui fazer outra coisa, aí depois eu voltei só para fazer dependência. Aí eu reprovei nas dependências. E aí foi nesse bololô que você achou que tinha alguma coisa errada com a sua cabeça? Ou você já sabia que tinha alguma coisa errada há muito tempo? Na verdade, eu nem sabia o que era TDAH, né? Eu só achava que eu era esquisito mesmo. Né? Eu digo por conta de mim mesma. Eu falava, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Não é normal, não é possível, porque parece que a gente olhava para as pessoas, não sei se você tinha essa percepção, e falava, não tá acontecendo a mesma coisa aqui que tá acontecendo ali. Era mais ou menos isso? Eu confesso que eu tinha um pouco de inveja, assim, dos meus colegas. Eu ficava tipo, cara, como assim? Você é vagabundo como eu e você tira notas boas e eu não. Cara, não acredito, né? Tinha um moleque lá que estudava comigo. Eu ficava muito indignado, porque, assim, às vezes ele estudava 5 minutos antes, ia super bem na prova. E às vezes eu ficava me matando de estudar, e, cara, eu ia mal pra caramba, assim. Eu ficava tipo, não é possível, cara. Você estudou 5 minutos antes de mim, você tirou 9 e eu tirei 3. Eu fiquei meses estudando, né?
Mas a minha descoberta do TDAH, ela veio no quarto ano de faculdade, né? Quando eu tinha 26 anos. E foi numa matéria chamada de avaliação psicológica. Curiosamente, era uma das únicas matérias que eu ia muito bem, mesmo desde lá de trás, né? E assim, interessante que os dos últimos anos de psicologia, eu fui super bom aluno. Eu fui muito bom aluno, nem parecia que é o mesmo aluno, assim. Então, se você pegar o meu histórico, assim, a diferença é brutal, assim. É tudo tipo média, 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 porque eu tinha que passar, tinha que ser na média, né? E assim, do quarto adiante, que basicamente eram só quarto e quinto, era assim, era praticamente outro aluno, né? E foi no quarto ano que eu descobri que foi numa matéria de avaliação psicológica. Aí eu lembro que a gente estava iniciando as avaliações no CP, Centro de Psicologia, e aí só que o primeiro bimestre a gente tinha que conhecer os instrumentos. E aí eu lembro que a professora, ela brincou, ela falou assim, ah, gente, quem quer fazer o teste, né? Quem Melhor quer idiota que levantou a fazer? mão. Mas a professora não ia pedir para ninguém fazer, porque ela tinha lá os Ah, o próprios casos teste. Eu só não clínicos. ouvi direito. O É, teste. os testes, né? É o Tá. idiota que levantou a mão. Professor, eu quero. Faz de mim. Né? Aí 50 pessoas fizeram. Desde cognição, memória, habilidades sociais. Putz, cara, é uma tristeza danada. Assim, eu lembro que os primeiros testes era algo relacionado à cognição, à QI. Tá. Esse eu tava extremamente inseguro, porque eu fiquei, poxa, gente, nossa, o meu deve estar muito baixo, né? Meu Deus. E não deu, tipo, 98% acima da população. Eu fiquei me achando, né? Vou usar isso aí agora, então, né? Mas quando deu estado atencional, foi péssimo, assim, foi horrível. Tipo, foi, ai, não, foi bem ruim. E aí eu lembro que, assim, foram 50 pessoas, 8 lados diferentes, a mesma conclusão. Sugere baixa capacidade atencional, podendo ter dificuldade, podendo ser atribuído no transtorno de déficit de atenção, dislexia, nananana. Aí a minha professora, que era minha orientadora na época, ela bateu nas minhas costas e falou assim, cara, eu olhava para você, eu sempre soube. Eu falei, Ah, cara, não era... obrigada. É, Obrigada, né? Quando a pessoa fala isso. acho que é Samara, um beijo pra você, né? É verdade, o nome dela era Samara. É, Samara, né? Foi assim que eu descobri, né? Com 50 E aí pessoas, você 8 fez aulas o quê? diferentes. Você foi estudar muito. Você leu Divertidamente? Não, não é? Não, cara, Mentes Inquietas, né? Da Ana Beatriz. não mudou nada, na verdade, né? Não mudou nada, eu fiquei com aquilo lá, e assim, foi quando eu descobri, mas eu nunca fui tratar, né? Inclusive, o quarto e quinto ano foi na raça mesmo, né? E eu acredito que a maioria dos TDAHs, ou a maioria das pessoas que tem algo parecido, acabam se desenvolvendo profissionalmente, até mesmo na escola, é, se utilizando dos mesmos reforçadores que é justamente a punição. Né? Então, assim, eu tinha um medo danado de, poxa, eu não posso mais ficar aqui, né? Senão eu vou. Tem algo chamado de jubilar, eu acho que era jubilar, alguma coisa assim, que você fica. Acho que é o jubilar, acho que o termo é jubilar, não é? Que você fica tanto tempo que, tipo, velho, você tem que começar do zero, né? Eu morria de medo disso acontecer comigo, né? E eu tava, tipo, meu, vai fazer, tipo, quase. Eu vou me formar com 9 anos, se eu ficar mais tempo, ferrou. Então, como eu passei de ano foi através do medo, né? E só Você. depois de formado, tá? Vou começar as minhas investigações aí, né? Sobre o meu conhecimento também. Você não transitou por 45 áreas diferentes? Você foi bem insistente na psicologia, né? Não, 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 não. Eu fiz economia primeiro. Não, presta atenção, é verdade, fiz economia. Quando eu fui prestar vestibular, ó, eu prestei para. Eu consigo contar seis, tá? Foi economia, aí foi direito, aí foi administração de empresa, aí foi engenharia florestal, ambiental, porque eu achava que era a mesma coisa. E a outra Tá, vamos falar cinco só, porque a outra eu não lembro. Mas assim, foi bem mais ou menos isso aí, né?
E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer economia, era na época do Ike Batista. Daí o Ike Batista, nossa, todo mundo endeusava o Ike Batista, porque o Ike Batista, ah, meu Deus, o Ike Batista é o cara mais rico do Brasil, o sétimo cara mais rico do mundo, aí todo mundo Ike pra cá, Ike pra lá. Então, assim, meu Deus, pra mim eu ia vender papel no mercado financeiro e ficar muito rico, né? Mas não A aconteceu. nossa, a nossa capacidade de criar e ter a certeza de que vai demorar só É isso para verdade, eu quase entrei para acontecer. aula, mas eu não cheguei a fazer vestibular, a Jaque estava falando aqui para mim, a Jaque, minha esposa. Ela falou para mim, marketing também, mas eu não cheguei a entrar em marketing. Mas eu quase fui para marketing, quase, 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 quase. Gente, para quem está entrando agora, eu tô vendo que tem bastante gente entrando, vai deixando as perguntas ali naquela interrogaçãozinha, porque a gente vai batendo um papo, eu vou conduzindo aí, e aí eu quero responder, né? A Simone falou, né? Tem o diagnóstico de TDAH e borderline, descobri com 43 anos. Então, eu quero passar aqui com o Jonathan meio que uma linha do tempo, né, de descoberta, de ações, de como lidar com isso. Porque, bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Rita Vidala, eu sou atriz, terapeuta, analista corporal, sou formada em serviço social, já fui fotógrafa, continuo trabalhando como garota propaganda em algumas coisas, ainda quero ser palestrante, adoro desenvolvimento humano, estoicismo, ou seja, uma TDAH bem completa e dissimulada, mas apaixonada quando eu entro assim nesse hiperfoco também. Eu acho que coisas incríveis saem, né, Jonathan? Eu queria É, começar te perguntando como o que você distinguiria entre como é uma cabeça de uma pessoa normal e como é uma cabeça de uma pessoa com TDAH? ok. O que que é o TDAH? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? O que que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Na qual o nosso cérebro ele se desenvolve de uma forma diferente. Tá? Neurodesenvolvimento pode ser TDAH, são os neurodivergentes, né? Pode ser o TDAH, pode ser a dislexia, pode ser o TCL, que é tempo cognitivo lento. Essa dificilmente alguém já ouviu falar. Se alguém ouviu, manda aí, mas essa aí duvido. Mentira, não duvido, mas essa é mais rara. Aí tem o autismo, enfim, tá? Esses aí são os neurodivergentes, né? Mas falando sobre o TDAH, basicamente, os primeiros sinais do TDAH, ele começa ali no operatório concreto, que é ali entre os 6 aos 11 anos, né? Então, geralmente, quando a gente fecha o diagnóstico de TDAH, é sempre aos 12 anos. Que quando a gente bate o olho e fala assim, ó, beleza, é isso. É muito característico, é extremamente hiperativo, e aí Não vai. para quieto. Não para quieto, enfim, para os homens, as mulheres são um pouco diferentes, né? E aí acho que seria interessante falar sobre isso, né? Quero saber. Seria bem interessante, né? Então, assim, basicamente, o déficit de atenção é onde, quais são os principais sintomas, tá? Dificuldade de permanecer concentrado em um determinado tempo, dificuldade de, sei lá, sempre estar no mundo da lua, parece que a pessoa não está escutando contigo, ela tem dificuldade de executar tarefas em que o esforço é muito grande. Então, geralmente, quando ela vai fazer alguma coisa, ela fica tipo, não, cara, isso é muito chato. Sabe aquela preguiça existencial? A pessoa nem começou a fazer, né? Principalmente Ah, se não gosta, se é coisa meio burocrática, né? Se é é, coisa que não está no campo de principalmente, prazer. né? Principalmente, assim, eu até diria que é praticamente regra, né? Porque tudo aquilo que é legal, ele faz, né? Assim, né? É verdade, né? Mas assim, tudo que é chato, meio que o nosso cérebro ele começa a fazer os cálculos matemáticos do qual que é o benefício que aquilo vai dar para você. Então você, mano, será que vale a pena lavar a louça ou eu vou assistir aqui o Brasil aqui? Não, eu vou assistir o Brasil depois eu lavo a louça, né? Depois tem a mesa redonda, depois tipo, a louça ficou lá. Então, assim, então essas são as características do TDAH. Claro, existem, se eu não me engano, o DSM ele tem nove, oito, ele tem 9 a 8, tá, vou colocar 9 como medida de segurança. Ele tem 9 critérios que a pessoa ela precisa satisfazer, tá? Só que ela Sempre precisa que satisfazer você pelo menos falar 6. siglas, Jonathan, fala o que ela é, Você, porque não é todo mundo que é muito familiarizado, claro, por favor.
Será que eu tenho? Não tá aqui. O DSM é um manual diagnóstico de transtornos mentais. Assim, é um livro bem sucinto. Assim, é bem tranquilo. Mentira, é grande. E assim, então, ali tem a parte do déficit de atenção, e aí você tem os critérios de desatenção e você tem os critérios de hiperatividade. Então, você pode ter pessoas que são predominantemente desatentos e os predominantemente hiperativos ou os mistos, né? E assim, a pessoa precisa satisfazer vários critérios para ela sim ser TDAH. Então, se vocês não conseguem prestar atenção e você acha que tem TDAH só por causa disso, você não é TDAH. Tem que satisfazer outros critérios também. É isso aí. Mas eu não lembro de cabeça quais são todos eles, tá? Então, Ah, não. tá, Seria até uma loucura, mas dificuldade de permanecer em concentração, esforço. Eu não vou saber, tipo assim, todos assim, eu não vou saber. Não vou lembrar. Então, é que são muitos. Enfim. vamos falar então, o que você acha? Vamos começar pelas partes ruins, né? Você falou que é com 12 anos que começa a identificação. Vamos tentar Seis. fazer assim uma. 12 Hã? fecha. O 12 12 é quando você. fecha. Começa com 6. Ah, começa assim, quem é pais, quem são, né, os pais conseguem começar a dar uma olhadinha e notar esse tipo de as características, né, desse transtorno e vamos tentar fazer aquela linha do tempo que a gente falou, né? Porque aí vai para escola, amizade, como é um TDAH com um amigo, ele se isola ou ele tá em grupo e depois o relacionamento amoroso. Vamos É, tentar até o relacionamento, os primeiros relacionamentos nessa coisa, ok. porque é uma dopamina, né? Uma pessoa é uma dopamina. Então não é que você, às vezes, você está gostando da pessoa, é só um estímulo novo, isso é verdade? Você quer conversar com homem ou com Muita mulher? pergunta numa pergunta Não, só, desculpa. não, você quer conversar com homem? Ok, vamos lá. Eu vou começar com o menino, por causa que a menina é excêntrica, dá pra perceber. Geralmente, menino com TDAH, lá para os seus 8 anos, 10, é um menino um pouco mais excêntrico, né? Hiperativo. Então, normalmente, quando ele tá brincando com as crianças, ele quer ficar brincando de lutinha, sabe? Quer começar a bater nas pessoas, quer tentar derrubar todo mundo. Então, você tá jogando bola, de repente, do nada, o moleque chega para você e tenta te dar eu não sei se você conhece o termo paulistinha, que é quando a pessoa tenta te dar uma joelhada, assim. Enfim, ela toda hora tá querendo brincar de lutinha, ela tá subindo onde não deve. Geralmente é uma pessoa um pouco mais agressiva, né? Fala mais palavrão, um pouco mais impulsiva, né? Então, assim, normalmente, essas são as características que você consegue observar nos meninos. Por isso que é muito fácil. Então, se você vê um moleque lá fazendo isso, você fica tipo, pera, cara, isso aí E aí é um acaba comportamento misturando diferente. as informações, né? Pode haver uma mistura de informações pela questão de ser uma criança cheia de vida, né? Deixa eu falar aqui. Pode. Ah, então, mas qual que é a definição de ser cheio de vida, né? Tem isso também, né? Porque assim, se o menino, ele é assim, por exemplo, ele não, ele fica emocionado quando tem muitos amigos, então ele fala muito alto, então ele sempre dá gargalhadas muito altas, então normalmente ele é sempre muito exagerado, então ele pode estragar as brincadeiras das crianças, então normalmente é uma pessoa que ela tem essa agressividade que ela não consegue manter para Conter. ela. Então ela exala para todo mundo, né? As meninas já são um pouco diferentes. Tá? E aí, infelizmente, eu preciso entrar na questão patriarcal. Não tem como não falar sobre isso, gente. Entendeu? Assim, eu tenho um dizer que eu uso muito é que assim, o transtorno é a forma que o transtorno que a gente desenvolve é a forma que a gente tem de sobreviver o ambiente que a gente está. Tá? Então, por exemplo, você vai encontrar mulheres que são como os meninos? Sim, você pode, mas não é a maioria. Enquanto os meninos explodem, as mulheres implodem. Por quê? Porque tem essa questão patriarcal. Então, se a menina ela começa a se sentir um pouco mais agitada, tal, logo vai a mãe fazer, você tem que se comportar como menina, você não pode. Então, ela começa a receber mais punição do que os meninos, porque os meninos elas meio que têm liberdade poética para fazer isso. É moleque, deixa ele brincar na rua, deixa ele brigar, deixa ele voltar com o nariz quebrado, né? Deixa ele voltar com o joelho todo arregaçado. Não, ele é moleque, tem que brincar. As meninas
Não, as meninas não são bem vistas. Se elas fizerem Fecha isso, elas não a são bem vistas. perna, vai deitar, vai para casa. É, não pode, você é uma menina, você tem que se comportar como uma menina, né? Então, assim, claro, você tem ambientes que são mais rígidos e menos rígidos, né? Tem ambientes que são extremamente patriarcais e outros nem tantos, mas basicamente a mulher ela é cobrada desde cedo a se comportar como mulher. E você percebe isso, inclusive, na fase adulta, porque a mulher TDAH, ela não é como o homem TDAH. A mulher TDAH, ela é predominantemente desatenta, mas ela é mais esquecidinha, ela é mais... E o menino, né? E homens TDAHs ainda são meninos. Não conseguem amadurecer, né? Não, uma coisa que eu queria, que está aqui no meu bololô, é a questão de rotina, autoridade, ter que fazer, ter obrigações. Isso é uma coisa que parece que não entra muito na nossa cabeça em alguns momentos, né? Até a gente descobrir que tem cadeia e tudo mais. E aí as responsabilidades, esquecer de pagar conta, essa coisa tem a ver também, né, com você acha? Tem a ver com essa. Mas aí a gente está pulando a adolescência, a gente É, ainda a está gente nas está pulando. crianças, né? Ah, é, tá, mas você já quer pular Não, para essa... vamos voltar lá. É que você me falou uma coisa que daí eu já lembrei de outra. Não, vamos seguir a linha aí. Ó, a gente está com 7 perguntas aqui. Vamos responder algumas? Eu achei uma bem legal que é a narcisista. Ó, tá aqui comigo. Você lembra de quem que era? Eu vou começar, vamos ser justos. Vocês usam algum medicamento? Tive diagnóstico aos 61 anos de idade. Junca, Junca o Brasil. Você usa algum medicamento? Teve uma época que eu usava bastante, bastante no sentido regular, né? Eu comecei com a Ritalina normal, aí eu fui para a Ritalina LA, senti muita ansiedade, daí eu comecei a tomar Venvance, só que eu comecei a sentir que o Evans, ele estava me deixando muito agitado, tá? Então, assim, eu comecei a diminuir. Então, tipo assim, ano passado eu tomava 70, né? E assim, e mesmo 70 eu sentia que eu estava cansado, mas eu não conseguia me concentrar, o que é bizarro. Como é que você toma um remédio para se concentrar e você não consegue, né? Porque o nosso corpo, ele é soberano. Uma hora que ele chega para você e fala, cara, não quero mais, não adianta, ele não vai. Então, assim, eu comecei a diminuir a dosagem, né? Assim, antes de viajar, eu estava com 30 e agora eu não tomo mais, né? Você Mas, chegou a assim, falar nos seus stories, eu acho que eu lembro que você falou que daí tava com problema, você tinha ficado um tempo sem, daí você tomou, e aí você tava tendo problema de insônia, muito. porque ajuda uma coisa, mas atrapalha em outra, principalmente num período de adaptação das coisas, né? Então, o remédio em si, ele tem um tempo de adaptação, tá? Então, assim, é comum a pessoa começar a tomar remédio, não se adaptar, se sentir um pouco mais ansiosa, ela tem que voltar, regular, e aí, até a pessoa achar mesmo, né, qual é a dosagem correta, vai um tempinho, tá? Pode demorar aí um mês, dois, tá? Então, fica tranquilo se você achar que não tá funcionando, tá? No meu caso específico, tá? Eu acho que remédio é muito importante, tá? Remédio, assim, é algo que eu acho, eu não vou dizer que é necessário, mas ele é importante, tá? Mas por que eu vou dizer que ele não é necessário? Porque muitas vezes as pessoas, elas terceirizam a responsabilidade do remédio. As pessoas, elas começam a tomar Ritalina, elas começam assim, meu Deus, isso aqui vai mudar a minha vida. E sim, pode realmente mudar a tua vida no início. Você pode realmente sentir uma diferença muito grande nas primeiras vezes que você toma. Mas assim, mas como o remédio ele é apenas um regulador de neurotransmissores, ele não te ensina comportamentos novos. Ele não te ensina enfrentamento, ele não te ensina a se expressar. E assim, se você for parar para pensar, qual que é um dos maiores problemas do TDAH? Inclusive, o que fomenta, vamos dizer assim, essa ruminação de ideias, a dificuldade de se expressar. Então, muito dessa dificuldade de atenção do TDAH, ela também pode estar relacionada à frequência de pensamentos que tem na sua cabeça, mas de situações mal resolvidas,
que você não conseguiu expressar, porque você se sente violado. Então você É, toma porque remédio. você pode se isolar também por não saber dialogar, porque o pensamento ele é tão rápido, né? E eu, como atriz, tinha muita dificuldade, tenho muita dificuldade de transformar os pensamentos em palavras ao mesmo tempo, porque eu falo, quando eu tomei a primeira vez, há uns 12, 15 anos atrás, parece que as moscas foram embora. Eu usei essa expressão. Parece que É verdade. Vai e mesmo. aí eu falei, só que aí também, como atriz, era horrível usar, porque eu precisava desse lúdico para criar, para, né, o meu tempo, mas ao mesmo tempo eu não tinha ação. Então, em alguns momentos fica bom, mas fica ruim. Agora, como terapeuta, a rotina, mas autoconhecimento e organizar uma agenda reflexível é o que me salva a lição um a conseguir realizar as coisas que eu quero fazer. Tem uma, tem um esclarecimento. Expressar é diferente de se comunicar. Expressar o que eu estou sentindo, expressar quem eu acredito que eu tenho uma relação abusiva, expressar quem me invalida, quem está me invadindo a minha privacidade, aquela sensação de que eu preciso falar algo para alguém e eu não consigo porque aquilo me gera culpa, né? Então, assim, isso é se expressar. Se comunicar é no trabalho, é o que a gente está fazendo aqui Ah, e agora, você não envolve tinha emoção. falado que ele não conseguia se comunicar? Se expressar. Não, mas exatamente. Emoção mesmo, você não consegue se expressar exatamente porque tem a emoção junto, então é muita coisa aqui, e para fazer essa linha de palavras que a gente está fazendo é muito difícil. Uhum. Mas assim, mas o remédio, ele é bom, ele ajuda pra caramba, mas assim, ele, vamos dizer assim, ele não faz tudo sozinho, vamos dizer assim, não é um tratamento unilateral, tá? Por isso que muitas pessoas, elas tomam e elas não conseguem sair do lugar. Elas só têm um barato melhor, elas só têm um dia quimicamente melhor. Muitas vezes nem isso. Então, assim, por isso que quando a gente fala sobre preciso aprender a lidar com o TDAH, entendeu? A medicação lá tá importante, mas você também precisa fazer psicoterapia, porque a terapia é o que realmente ela te liberta daqueles traumas, daqueles, vamos dizer assim, daquilo que realmente te fez muitas vezes ruminar, que te fez muitas vezes esquecer, que te faz uma pessoa, abre aspas, tá? Disfuncional, vamos chamar assim, disfuncional perante suas atividades, tá? Mas todo comportamento tem sua função, né? Juncão, desculpa, aos 61 anos, né? Gente, eu acho que não sei você, a minha opinião, não sei, uma coisa que eu sinto no meu coração. Não importa a idade, né? É a qualidade de vida que você tem que buscar. E você falou, né, de ter o psiquiatra, o neuro ou o psicólogo, tal. A gente sabe da condição brasileira hoje, tem gente que não consegue nem ter acesso direito a uma das coisas, você diz aí, Jonathan, tem tanta gente legal falando sobre o assunto, tentando, além de. Porque assim, né? Me conforta quando eu falo, não é só comigo. Não sou só eu que sinto isso. Então, para além do remédio, que às vezes você consegue em alguns lugares com mais facilidade, mas não consegue fazer uma psicoterapia agora, na hora, o autoconhecimento, né, as estratégias que tem hoje gratuitamente, você vai ter que se esforçar, assim, para ter uma vida melhor. Possibilidades temos, né? Uhum, uhum, sim. Mas, se você está na dúvida se tomar remédio ou não, remédio é importante, tá bom, gente? Deixar de tomar ou diminuir as doses foi uma escolha pessoal do Jonathan, porque eu me senti preparado para isso, visto que o remédio não estava fazendo tanta diferença assim, né? Mas o pior que eu sinto, pior que às vezes eu sinto mais fome agora, né? Porque o Venva tira fome totalmente, assim, zero fome, né? Essa foi uma das grandes diferenças, mas, assim, no geral, aqui eu tô indo bem. Ah, tá.
Me perdi Tá, totalmente agora. tem um aqui, ó. Minha psicóloga me indicou procurar um neuro para confirmar o diagnóstico e, se necessário, utilizar medicação. Quem pode diagnosticar, Jonathan? Quem são os tais que podem diagnosticar? Psicólogos, neuros e psiquiatras, tá? Mas, de preferência, gente, procure alguém que realmente entenda, tá, do transtorno. Porque se você for para qualquer um, você vai falar ali e a pessoa... É que hoje a gente sabe como é que funciona, né? Hoje você chega lá, você fala os sintomas prontos e aí, de repente, o cara já te receita as amarelinhas, né? Que é aquela receita do psicoestimulante. Você vai lá e compra. Muita gente está tomando e nem tem, né? Então, assim, é importante você ir atrás de uma pessoa que realmente, um profissional que realmente entenda do transtorno, tá? Porque senão não vai rolar. Quer dizer, E vai, eu que mas tem aqueles também que você chega, vai falar, ó, quando eu fui numa psiquiatra há uns 20 anos, eu tenho 42. Eu fui, falei tudo que eu sentia lá. Ah, isso aí é TDAH, é coisa de modinha. Não, não vai tomar Ritalina, não. Isso no interior de São Paulo. Algumas vezes aqui em São Paulo também, quando eu quis voltar, falei, não, gente, tá me incomodando demais, tá um zumbido aqui de novo, fui de novo. Parece que assim, as pessoas, e agora cada vez mais, né? Digo aqui em São Paulo, não sei como que é interior, outros estados, mas parece que, como se fala muito, vão ter os que já te dão e tá tudo certo, vamos vender remédio, e vão ter os que não é. Isso aí é você tá querendo usar o negócio, porque tem, né? Tá cheio de gente aí que não tem, mas quer tomar para desempenho próprio no trabalho, em estudos, qualquer coisa desse tipo. Tem de tudo. tem de tudo, tá? Ah, gente, no fim do dia, a gente tá numa timeline, né? A gente tá numa timeline, né? A gente tá na timeline. Neurotípicos maravilhosamente bem. Vamos A gente tá... voltar para a parte da adolescência? Isso. Os Senão a gente vai para conflitos muito longe. dessa época, que já Ah, os são um conflitos pouco da adolescência. hormonais, né? Adolescência, cara, mais conhecido como a pior fase do universo. É verdade, né? Por quê? Não é a pior fase, tá? Mas talvez seja a mais difícil, porque o teu corpo tá mudando, né? Você tá começando a sentir coisas que antes você não sentia. Sabe aquela alma pura de criança que você interage com todo mundo e não tem vergonha? Pois é, isso não acontece na adolescência. Na adolescência, o que que acontece? Quando a gente nasce, a gente recebe as crenças dos nossos pais. Então a gente torce para o mesmo time do nosso pai, a gente vota para o mesmo partido, a gente tem a mesma religião, a gente tem o mesmo pensamento social, né? E aí, o que que acontece? Quando você se torna adolescente, você começa a desenvolver outras áreas da sua vida, como também a de começar a questionar e principalmente a se relacionar com o outro, mas de uma forma diferente, de competição. Então, o que que acontece? Quando você começa a se relacionar, você já começa a gostar de uma menininha, de um menininho, só que você começa a perceber que outras pessoas também gostam, então você já começa essa relação de competitividade, tem a relação da competição dentro da escola, então se você tem um aluno que é melhor do que o outro, né, um aluno que é melhor do que o outro, você começa a desenvolver certos comportamentos, certos sintomas que até então você não sentia. Uma coisa de Então, assim, inferioridade também, a gente pode colocar aqui. pode, pode. Então, assim, se Falta de você já autoestima. sim, sim, porque assim, se isso já vem de casa, pensa, se você já vem de casa, e aí você começa, vamos dizer assim, a fazer a aprovação não, fazer o teste social das tuas crenças, teste social da crença dos seus pais, para ver se realmente meu pai está falando a verdade, se meu pai é um maioral mesmo, se minha mãe é uma heroína, e você começa a perceber de que não é, que droga, não é, percebe que o adolescente ele meio que se sente um pouco desamparado, porque, cara, os maiorais são uma farsa, tudo era tudo mentira. E aí começa a fase da adolescência, na qual você começa a se descobrir sozinho, né? A rebeldia. A rebeldia, agora eu sigo quem? Quem que agora é minha referência? São meus pais caretas ou é o bad boy? É o boy band lá da banda lá?
né? Então, assim, e é justamente nessa fase, vamos dizer assim, do desenvolvimento humano, que começam a surgir alguns transtornos de personalidade, que vamos dizer assim, que é justamente nessa época da vida, que você acaba tendo um pouco mais de gatilhos. E se você já tem uma herdabilidade, você pode acabar desenvolvendo. Como, por exemplo, ah, é muito comum TDAH ter bipolaridade. É comum TDAH, inclusive, tá? Eu tô com esse livro aqui que fala sobre isso, tá? Os sintomas de borderline na infância e na adolescência são muito parecidos com o do TDAH, muito parecidos. Inclusive, o autor ele fala que a semelhança chega a 52% na fase da adolescência. E na fase adulta, vai para 14, mas ainda 14 ainda é algo relevante, né? Então, assim, você não tem só TDAH, você começa a ter depressão, você começa a ter ansiedade, você começa a ter, porque você tem baixa autoestima, porque você não performa melhor que teu coleguinha, aí você começa a ter comportamento de compensação, então você começa a ter sintomas parecidos do narcisismo, sim. E chamar a atenção, você não acha que adolescente tem mil e uma maneiras de chamar a atenção, né? Fumando um negocinho, matando aula, e é uma maneira de punição, mas independência, porque agora que eu entendi que, né, que nem você falou, papai e mamãe não são bonzinhos, quem manda na minha vida agora sou eu. Aí se junta com a turminha do fundão e começa uma experiência boa de viver, mas ruim de consequências. Depende da personalidade. Se ela for um TOD, assim, se ela for para os lados dos TOD, né, que é transtorno opositor desafiante, né, se ela tiver um traço distriônico, se ela tiver um traço, tá, gente? Traço, não é transtorno, é traço. Traço é diferente de transtorno, apesar de parecer muito, tá? Se ela tiver, por exemplo, um traço narcisista, se ela tiver toque, também tem toque, TA, que é transtorno alimentar, ela vai para um lado. Pode ser que ela comece a ter um espectro, por exemplo, pode ser que ela também seja espectro autista do grau 1, pode ser que ela também tenha dislexia, pode ser que ela também possa ter, sei lá, o que mais? Transtorno evitativo, tá? Evitativo Evitativo, seria o antissocial do senso comum, tá? mas por não É, se achar adequado ou evitativo é que o antissocial é o sociopata. Tá? O antissocial é o sociopata. O que é o antissocial? Eu manipulo para benefício próprio, eu engano as pessoas, eu minto compulsivamente para poder ter benefício próprio. E isso é tão automático que você nem percebe. E assim, eu sei, cara, e essa talvez seja uma dos maiores tabus do TDAH, porque o TDAH ele é visto como na internet? Como meme, engraçadinho, desastrado, ele é engraçadinho, blá blá só, blá. só a É, parte engraçadinha, né? quando você fala sobre a parte ruim do TDAH, essa é a parte ruim do TDAH. A parte ruim do TDAH é, abre aspas, podemos desenvolver comportamentos antissociais, que é manipulação, podemos desenvolver podemos ter traços ou comportamentos parecidos com transtorno narcisista, sim, podemos, gente. A gente tem a tendência a mentir com mais frequência porque nós somos impulsivos, extremamente criativos. E lembra que eu mencionei que a gente se comunica muito bem, a gente se expressa mal, mas a comunicação ela é ótima, a gente é persuasivo nas nossas colocações, né? Persuasivo, tá certo, não é persuasivo, tá certo, né? Persuasivo. Eu tenho dislexia, tá, gente? Então, às vezes, eu troco umas palavras, né? Não é todo psicopata que tem TDAH, não, tá? Respondendo a Sara Caetano, tá? Pode ficar Uhum. tranquilo. Mas, percebe que, assim, lembra que eu falei que o transtorno de personalidade é uma sobrevivência ao ambiente que você se encontra? E cada um encontra sua sobrevivência, E é a né? percepção que cada um tem do ambiente que está também. Porque às vezes uma pessoa não TDAH e uma pessoa TDAH vão enxergar um ambiente de formas completamente diferentes. Então, uma pessoa tá lá bem tranquila, enquanto a outra TDAH, lá, tá montando estratégia, desconfiando que aquele é o tal, aquele é o outro, então deixa eu fugir dali, porque ali não é um lugar seguro, não é um ambiente, e Uhum. É, é basicamente isso. Então, assim,
como a genética, ela não é algo, ela não é uma matemática exata, cada um pode desenvolver de uma forma diferente, né? E aí, quando a adolescência ela vai embora, aí entra a fase adulta. Só que a fase adulta dos tempos atuais, ela é tipo uma extensão da adolescência, não é verdade? Então, por exemplo, vamos Você vai lá. Vamos falar um pouco de. plantar o que você colheu ali, né? Vamos lá. Vai colher o que você plantou, na É. verdade. Eu não sei se isso é sociologia ou antropologia, tá? Mas assim, antigamente, por exemplo, os judeus, né? Os judeus, a maioridade era com 13 anos, né? Antigamente, com 18 anos, com 18 anos você já pode se responder por si. Aí foi para 21. Agora a gente está em 25. O que é 25, né? Quando a formação, vamos dizer assim, é quando é a formação completa do nosso cérebro, é com 25 anos, né? Então, quando você entra na faculdade, assim, é só você entrar, é só você observar que é um calouro da faculdade. É um adolescente sendo Uma tratado meba. como adulto, né? Adulto, né? Só que ele traz todas as inseguranças dele no ensino médio. Então percebe que o quão importante é essa fase da adolescência, porque a adolescência, ela meio que ela começa a construir, ela começa não, começa, a adolescência, ela meio que começa puta, qual que é a palavra, gente? Eu esqueci. Concretizar não seria a palavra, mas eu vou usar concretizar, tá? Ela meio que começa, Florescer, né? É uma não coisa de. é, Não é? é tipo definir, eu esqueci a palavra, mas ela meio que começa a definir a tua personalidade, os teus traços de personalidade. Então, por exemplo, se você tem uma infância difícil, se você tem um ambiente, sei lá, cara, a casa dos teus pais é um inferno, entende? Aquilo é um trauma que você vai levar. Se teus pais são agressivos, aquilo é um trauma que você vai levar. Se a tua escola é agressiva, é um trauma que você vai levar. Se você sofre bullying, é um trauma que você vai levar. Diga. Inclusive, em uma das minhas procuras e pesquisas, eu ouvi que o déficit de atenção ele também se desenvolve nessa infância é como se ele aprendesse diariamente a dar um mute para não ver o caos ao redor. E aí, fazendo isso constantemente, é como se criasse esse caminho sináptico, vou usar essa palavra por ter um caminho concreto, né? Que você vai aprendendo a não dar ouvidos ao entorno. E aí acaba que você fixa esse modo em você e toca a sua vida com essa bexiga, vamos dizer assim. Sim, assim, e assim, o Elias Alberto está dizendo, o meu TDAH é genético, né? O TDAH, na verdade, o ideal, o correto é falar o seguinte, é multifatorial. Porque assim, existem sim os genes existe o gene que afeta, o que o TDAH afeta, que é o DDA, cara, a decoreba. É o é o DIT, sei lá do que é de noradrenalina, daí tem o DRD4, que é de noradrenalina, daí tem um outro lá que é de recompensa, Sim, enfim. Então, aquela sim. decoreba, gente, é Tem na decoreba, mas internet, isso tem na facinho, decoreba, né? Mas assim, mas basicamente, o que acontece? Se você vive um ambiente traumático, tenso, né? Possivelmente você terá sintomas mais intensos do que as outras pessoas. Então, por exemplo, se você tem TDAH e você vive um ambiente traumático, que pode ser traumático, assim, os teus sintomas eles serão muito mais potencializados. E se você já tiver uma herdabilidade com bipolaridade, pode ser sim que você possa começar a viver a primeira fase maníaca já lá nos seus 19, 20 e tantos anos. E também a fase depressiva, ou a depressiva mista. Diga. Não? Não, eu olhei aqui do Ok. lado que eu tenho a minha colinha aqui, mas eu tô te ouvindo. Então, assim, quando você fala, assim, particularmente, eu concordo. Eu concordo que, assim, o TDAH, assim, se você vive num ambiente extremamente aversivo e você aumenta vamos dizer assim, os teus sintomas, talvez seja uma forma que o teu inconsciente esteja te protegendo do ambiente, porque De uma imagina se você fosse prestar traumatização, atenção. né? De uma traumatização constante Uhum. e que não é vista. Eu lembro que, assim, eu conheci algumas pessoas que têm e contaram para os pais, e a maioria dos pais falam: você tem duas faculdades, imagina, você fez isso, você tem um bom emprego.
como se fosse, vou usar uma palavra feia aqui, mas para ficar claro, tipo, como se fosse um retardado. Que não é, né? Nesse lance que a gente já falou no começo, o hiperfoco te leva a ser um gênio e o que não te foca vai ter ali Uhum. a sua labuta ou sei lá o quê. Mas essa questão da não atenção ainda dos pais em lidar com você, sendo que já não teve, né? Porque se a gente veio de um ambiente onde era pesado, quando você descobre que era para alguém ter descoberto, né? Adultos cuidam de criança, não crianças cuidam de crianças. Mas eu vejo muito essa questão. E aí você tenta comunicar com o adulto ou, né, com os responsáveis, a pessoa uma amiga chegou a me dizer, parece que é um jeito confortável dele não ir atrás disso ou não se responsabilizar por não ter visto isso em mim. Uhum. Mas também aí a Uhum. gente entra numa outra portinha que tem que ser vista, tem que ser falada, né? Vamos dar um abraço coletivo e paciência. Mas assim, então basicamente o TDAH, ele é como assim, praticamente, quando a gente fala de neurodivergência, transtorno de humor, personalidade, tá? Assim, pelo que eu escuto, pelo que eu leio, tá? O termo correto é sempre multifatorial, ou seja, você tem a herdabilidade, né? Mas também pode ser referente ao ambiente que você vive. Então, por exemplo, se você vive um estresse pós-traumático, possivelmente você pode desenvolver sintomas de déficit de atenção, porque você viveu um ambiente pós-traumático, né? Ah, enfim, então, a maioria das causas são genéticas, mas pode sim vir do ambiente. E como você mesmo falou, o ambiente traumático potencializa sim os sintomas, né? Por isso que, se você for pegar um TDAH que veio de flores, né, de aquela Existe pássaros cantando, isso? é, não sei, né? Eu na clínica não Nunca, apareceu nenhum, nunca né? ouvi falar. Né? Mas assim, na clínica não apareceu nenhum, né? Mas que existe, talvez exista. É muito diferente uma pessoa que, porra, minha infância foi horrível, meus pais eram extremamente agressivos, porque daí normalmente os pais também são e não tratados. Então tem aquela explosão de humor. Então, assim, hora é muito legal, hora não é, hora é extremamente desproporcional na raiva, entendeu? E aí a criança ela fica um pouco confusa, porque hora meu pai é muito da hora meu pai se irrita com tudo, então extremamente dicotômico. Enfim, cara, eu tenho pacientes assim que tem histórias bizarras, que é tipo, minha mãe me batia com mangueira de gás, né? Assim, poxa, então imagina, enfim, né? E Ah, vamos então para o relacionamento. Teve uma pergunta que já subiu aqui sobre a questão do relacionamento. Vamos pegar essa coisa da adolescência para a fase adulta. Que você tem aí que você acha que é meio que clichê, digamos, o medo, o gatilho da conquista e depois não banca, desconfiança, por onde transita isso por aí? ah, ok, não, não quero ser generalista, porque aqui a gente vai ter vários, tá? A gente vai ter vários. Lembra lembra que há uns 10 anos atrás que eu falei, olha, existe um lado do TDAH, um TDAH vai para o lado direito, outro TDAH vai para o lado esquerdo, outro TDAH vai para esse canto, entendeu? Vários Então, tipos de características, vários, sim. exato, né? Então, por exemplo, ah, vamos pegar, você tem uma parte, vamos dizer assim, vamos pegar existe uma parte do espectro, né, que tem o TDAH, o do grau 1, enfim, que também pode ter transtorno evitativo, alguns deles podem ter transtorno, esse é novo, tá, gente? Esquizoide, já ouviram falar de esquizoide? Ou esquizotípica? Esquizoide é o nerdão, é o cara, assim, tipo, né, dos livros, é o cara que pouquíssima habilidade social. O esquizoide é tipo a Rita Lee, né, sabe? Tipo assim, uma figura, tal, enfim. É, enfim, pegaram do inglês e traduziram para o português, e ficou esquizoide ou esquizotípica, tá? São os Então, traços de caráter do qual eu trabalho, né? Esquizoide, oral, psíquico, é, masoca, rígido.
E Sim. aí manda para um lado, esse fica para um lado. Aí você tem o outro, vamos dizer assim, o outro grupo que é do outro, que é o histriônico, a pessoa que tem traços um pouco mais narcisistas, talvez seja, também possa ter traços, ou é também diagnosticado com bipolaridade, e você tem esse lado, e você também tem o lado dos depressivos, extremamente ansiosos, né, enfim. E no final das contas, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão, né? Ou pelo menos traços Cada um deprimidos, só né? dá um nome e um colarzinho diferente, porque teve estudos diferentes. Isso. Mas colocar a vida em risco, por exemplo, né, a coisa da adrenalina, se colocar em situações meio perigosas, né? A gente está falando de relacionamentos, de essa questão da dopamina e da conquista. Tem muita coisa a respeito, porque eu lembro que eu adorava assim uma conquista nova, entendo que era do meu traço de caráter rígido, mas também é a necessidade de ser escolhida, de ser vista, que daí vai para um outro tipo de estudo, enfim. Mas eu sinto que a adrenalina, né? Andar de carro, bebida alcoólica, drogas que a gente acabou citando, Uhum. porque tem umas drogas que terminam com ina, da Ritalina e das outras inas, que A por que será que cafeína, né? Não sei. cafeína, adrenalina? Então, TDAH se alimenta, é uma brincadeira, tá, gente? Para os neuróticos que adoram pegar frases cortadas. Mas se alimentam se acalmam com inas. Então, e aí a pessoa acha, nossa senhora, o que está acontecendo? Então, se tivesse sido previsto uma coisa, estudado, se tivesse mais informações, seria um caminho que muita gente podia ter pulado, né? Tá. Ai, meu Deus. Essas horas da noite. Peraí. Ah, a gente tá falando sobre relacionamento. Relacionamento. Às vezes eu me perco, né? Se colocar em situações de risco, né? Isso. Aí eu tava falando sobre as duas, né? Então vamos lá. A, a tendência, tá? É que vamos para o lado esquerdo e lado direito, tá? Vamos organizar na minha cabeça, tá? Então o lado esquerdo, aquilo que eu falei, dentro de um espectro e do outro, tá? O lado esquerdo, que é aquilo lá que eu comecei a falar inicialmente, tende a ter um pouco mais de relacionamentos mais duradouros. Por quê? Porque são pessoas mais acomodadas, têm uma baixa autoestima. Se não for você, não vai ser ninguém. Será que eu consigo coisa melhor? Não Quem? sei As se estou feliz. pessoas normais ou os. Eu tava viajando aqui ouvindo, Que lendo. são os transtornos evitativos, que tem Ah, tá espectro bom. A1, e assim, não é regra, tá, gente? Não é regra, tá? Mas tende, vamos dizer assim, que tem uma tendência, tende a ser assim, E tá? fora que tem a Ah, referência da família, né? Quem teve isso. familhinha que aguentou todo mundo junto na merda, vai ter uma familhinha. Quem não teve, vai ser É, mais difícil. Aí você tem o outro lado. O outro lado é sexo, drogas e rock and roll, né? Então, assim, tem mais tem mais problema de dependência química, tem mais problema de relacionamento. Então, assim, vamos dizer assim, que ambos, todo mundo ali tá sempre à procura de um reforçador. Todo mundo ali tá querendo um prazer. Todo mundo ali tá querendo, nossa, emitir um estímulo e estou recebendo uma resposta. Ai, que alívio, muito gostoso, né? Ah, então, assim, só que depende de como a pessoa se enxerga. Depende qual é a habilidade social da E pessoa. o Então, por exemplo, ambiente, né, que ela vive, a cidade que ela vive, o perfeito. bairro. Então, se a pessoa ela vive em busca de prazer eterno, eu só quero saber de prazer. Ela sim, ela poderá ter uma dificuldade muito grande em manter relacionamentos de médio a longo prazo, porque assim, é aquele negócio. Eu me relaciono, eu tenho uma explosão dopaminérgica, de serotonina, ocitocina, tudo que você possa imaginar. Inclusive, gente, tem um dado estatístico, não sei se é estatístico, tá? Não é estatístico, mas tem um dado muito interessante, muito engraçado, que a cabeça de um neurodivergente apaixonado é pior, vou usar pior esse termo, tá, gente? Do que uma pessoa que está embriagada. Ou seja, as nossas tomadas de Perde a decisões, elas noção. são piores do que uma pessoa que está embriagada.
Você já parou para pensar? Ai, que Então, desgraça. é verdade. Você já parou para pensar que neurodivergente lida com neurodivergente? TDAH sempre está se relacionando com bipolar e vice-versa. Entende por quê? Porque são duas pessoas extremamente impulsivas, que quando elas estão apaixonadas, elas têm tomada de decisões péssimas, Mas estão juntas! mas assim, tá criado um ambiente extremamente abusivo se a criança for existir, se ela começar, de fato, ela for existir, se casarem, né? Mas nem antes mesmo da criança começar a se relacionar, quando essa paixão vai embora, cara, o que que acontece? O ambiente vira um inferno. Aí o que que acontece? Prevalece o opressor. Porque na história sempre tem um oprimido e um opressor. Então, o relacionamento abusivo prevalece o opressor. Então, normalmente, né, quando a pessoa não consegue se expressar, é porque ela já tem um histórico de que ela não consegue expressar as suas emoções. Lembra lá de trás? Então, tudo sempre se repete. Então, por isso que tipo TDAH se relaciona, é muito comum TDAH com TDAH, TDAH com bipolar, TDAH com border. Desculpa a expressão, gente, dá pra falar palavrão? Não, né? Então, assim, mas puta merda, desculpa, né? Mas assim, cara, é muito comum, é muito comum, é muito comum, de novo, é muito comum. Por quê? Por causa que no início da paixão, as tomadas de decisões, elas são péssimas, e assim, pensa, não é porque você é descolado, bonitinho, consegue desenrolar muito bem, que você não é inseguro. O outro lado é a mesma coisa. Então, em início de relacionamento, você sempre está vendendo a sua melhor versão. A gente sempre está escondendo. Se quem se relacionou com TDAH, por favor, comente aqui nos comentários, comente aqui, né? Confirme a... Ai, gente, essas horas, às vezes vai Comenta embora. Ah, que já me comente aqui. relacionei, me Se você estava se relacionando relaciono, com TDAH, ou porque bipolar, parece ou que border, fala a mesma língua, né? sim, perceba, você não sentiu do parceiro ou parceira que a pessoa ela tinha um ideal fantástico? Eu vou conquistar o mundo, eu vou fazer tal empresa. Não, porque eu tenho um projeto de negócio sensacional, meu. Eu vou voar, cara. Não, porque eu tô para fechar um negócio foda. Não, vem comigo. Aí você pergunta, mas e agora você é o quê? Um ferrado, um quebrado. Então você diz que você vai fazer, só que você tá apaixonado e você acredita. A Thaís está perguntando se você consegue falar e ler os comentários. Claro. Mas você tinha falado uma coisa antes, Thaís, que é a questão. Eu apaixonada, fico louca, assim, né? Eu acho que, assim, na minha terapia, uma das coisas que eu aprendi, que fez muito sentido para mim, sobre rígidos, né, que são os traços de caráter mais sexuais, assim, que querem ser desejados e querem ser escolhidos. E é uma coisa que a gente pode juntar, porque o TDAH, se ele é meio perdido no profissional, nos sonhos, na criação de sonhos, desejos e tudo mais, se chega uma pessoa, ele praticamente faz isso com todo o resto da vida dele, porque tem um desejo gigante aqui, então eu quero tudo isso, e aí o outro TDAH acaba falando da história e você vê a história rapidamente e se essa pessoa vai embora, você fica sem a história que ela contou e sem as suas coisas porque você acabou abandonando, porque você deu hiperfoco para o ser humano que entrou na sua vida. Uhum, uhum. Inclusive, vai aqui algo muito importante, tá? A hiperfoco é uma maneira, vamos dizer assim, natural, não só do TDAH, tá? Mas assim, vamos dizer, da gente conseguir aliviar os nossos sintomas de ansiedade frente ao enfrentamento não feito. Então, assim, a mais. Repete. Ai, droga. Ok, vamos lá. O hiperfoco, O ele é hiperfoco. uma forma meio que natural da gente conseguir anestesiar. Caramba, e agora? Foi tão bonito a primeira vez? Vamos lá. Vamos lá. O hiperfoco é uma forma natural que a gente tem, meio que, cara, é meio que inconsciente, assim, é meio que é automático, que a gente tem de aliviar a ansiedade frente ao enfrentamento não feito, tá? Ou seja, se você está frustrado na escola, eu vou usar um exemplo meu da faculdade, a última vez que eu tranquei. Eu tranquei a faculdade por causa que eu queria abrir uma empresa de vending machine, sabe?
eu quero comprar uma Coca. Aí você vai lá na maquininha, aperta o botão, cai a Coca. Eu criei uma empresa disso. Liguei para shopping, reservei, né? Fiz alocação, paguei luva e não botei uma máquina para funcionar, saí devendo para o banco. Então, assim, por quê? Por causa que o hiperfoco, ele basicamente, ele te tira da realidade que está gerando desconforto em você e te coloca no imaginário, que vai ser maravilhoso, que vai dar certo. Nossa! Só que quando E a gente deixa de rápido, ir num curto rápido, espaço de tempo, porque na nossa cabeça é tão simples. É tu, 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 tu. vou anotar, senão eu esqueço. E por que que a gente. E quando o hiperfoco deixa de ser hiperfoco? Quando a gente começa a lidar com a realidade. É quando você fala, cara, não era tão simples assim. Não era como eu pensei. Ah, eu achei que era diferente. E aí Aí você. vem frustração, que qualquer barreirinha vira um obstáculo também que pode ser muito maior do que a gente pensa. E se você não tem aliados aí em projetos, a probabilidade de você parar e ir para outra coisa, até encontrar, né, o entendimento sobre si, para que você crie esses aliados que não tenham tanto Uhum, esse uhum, problema, porque a gente acaba tendo muitos amigos, que nem você falou, desse jeito, porque é o único lugar que a gente se sente confortável. Nossa, eu até falei com uma amiga, não faz nem 2 anos, falei, puta, a gente vai lá com aquela turma eu sinto que eu tenho que ficar dura, assim, ó. Não posso ser espontânea. Só que esqueci completamente, porque tem hora que eu esqueço que eu tenho isso, porque é tão meu há tanto tempo. E aí, mas assim, eu sinto que tem lugares que eu falei, oi, boa noite, tudo bom? E se você tá num lugar que tem mais gente como a gente chega, abraça e pula com 40 anos, porque também TDAH não tem muita idade muito avançada, uhum, não, né? Tem esse, não vou falar retardo mental, porque seria uma falta de educação comigo e com vocês, uhum, mas tem esse lado criança que é muito bom, é, se souber usar na hora certa, já, né? Se já pagar as chega com. contas e ter alguma paixão aí que gere dinheiro é muito importante. Uhum, uhum. É mais ou menos isso, né? Então, assim, a, gente, final de dia, final de expediente, né? É normal. É não, a questão de É, relacionamento, que daí as ah, pessoas. relacionamento, né? Então, assim, então, para um lado, você meio que tem um relacionamento meio que vitalício, né? Mas não é, a pessoa não meja muitas coisas, porque, de novo, ela tem falta dopaminérgica, né? Ou seja, ela não tem motivação nenhuma, né? Ou seja, ela é uma pessoa que tem mais, ela é uma pessoa que tem mais dificuldade para lidar com os seus enfrentamentos, né? Então, assim, aqui tá bom, não, tá tudo bem, tudo bem. Ou seja, é assim para sempre, né? Não vou me esforçar muita coisa, não mesmo muito, não quero muita coisa mesmo, eu tô bem assim, porque eu não acho que eu consigo coisa, não consigo mexer coisas maiores, né? E no outro lado, é assim, é o oposto. Sonhador pra caramba, uau, né? Vou conseguir fazer tudo. Nossa, porque eu vou criar um app e eu vou ganhar muito dinheiro e lá, 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 e aí vende, enfim. Então é tudo muito intenso. Só que percebe que os dois polos, eles basicamente, o resultado ele é o mesmo. Só que um fracassa várias vezes e o outro nem tanto, porque para ele tanto faz, né? Porque assim, uma das maiores, vamos dizer assim, que um dos transtornos, não posso chamar de transtorno, mas é transtorno, tá, gente? Tá escrito que é transtorno. Mas vamos chamar de comportamento. Um dos comportamentos mais comuns do TDAH é o comportamento de esquiva, que é justamente, é muito difícil, me esquiva para outra coisa. Muito difícil, me esquiva para outra coisa. Que é justamente o que eu estava falando do hiperfoco. O hiperfoco é uma esquiva meio que natural de você não conseguir lidar com suas preocupações ou lidar com aquilo que de fato você precisa enfrentar. Então, no relacionamento, o que, que acontece? Quando meio que vai embora toda aquela emoção, prevalece o opressor, tá? Prevalece o opressor, e normalmente o opressor, aí, né, forte, né, ele tem mais problemas, vamos dizer assim, com traição, porque ele é movido por estímulo, entende? Ele é movido, Insegurança, e aí age achando que o outro vai fazer. ele é movido muito por estímulo, né? Então, assim,
Não sei se tem algum psicanalista nos assistindo, mas se for psicanalista, é da linha lacaniana. O TDAH, ele é o histérico. Nunca está satisfeito. Cada hora quer uma coisa diferente. Ai, que Entendeu? Ele horror! quer. Essa palavra eu nunca tinha ouvido. Histérico, tá nos discursos de Lacan, histeria, né? Que é tipo, eu não sei o que que eu quero, cara, não tô satisfeito com nada. Ai, E você tá credo. em Não, essa parte busca. eu prefiro. Gostei desse modo de falar. Mas, ai, o que eu ia falar sobre a relação? É... Agora eu que me perdi. Ah, lembrei. Uma amiga minha, que a gente se reencontrou depois de muito tempo, falou: Nossa, ela postando coisas sobre TDAH e eu, tipo, 7 anos sem encontrá-la. E ela, eu falei assim: Você tem TDAH? Ela tem, ela, mentira! Sabia, é lógico que você tinha, e você tinha, e eu tinha, e nós tínhamos. E aí ela falou assim: Ana, hoje, qualquer pessoa que vai entrar na minha vida, seja trabalho, seja um relacionamento, eu já falo, eu tenho TDAH, é assim, 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 assim. E aí eu queria pedir a sua opinião sobre isso, porque pode ser frustrante, né? Pode ser muito bom você falar para a pessoa e ela pode falar: deixa eu entender o que que é isso e vou entender quando você dá umas surtadas por aí. Ou ao mesmo tempo tem aqueles outros tipos de pessoa que falam: isso aí não é nada, isso aí não existe, isso aí é modismo. E aí eu juro pra você, particularmente falando, esse tipo de pessoa já dá vontade de cancelar, sinceramente. Porque se Uhum, eu estou me expondo pra você, porque se expor é difícil pra nós, né? Não é uhum. que a gente sai por aí, a gente pode ser uns doidinhos, vamos dizer assim, mas quando é para falar sobre as nossas vulnerabilidades e as nossas coisas, a gente vai ser meio suado. Então, se a pessoa vir e fala isso, realmente me dá uma desanimada. O que que você sugeriria? Olha, eu falo para todo mundo, inclusive na clínica, assim, é, eu tô rindo, porque eu tô lembrando, porque assim, eu tenho TDAH e eu também tenho dislexia, tá? E eu desconfio levemente que talvez eu tenha espectro, né? Mas assim, de leves, tá? O que que é o Ah, espectro? autismo grau 1. Ah, tá Grau bom. 1. Mas assim, olha, mas eu não colocaria na conta não, mas às vezes bate. Mas não fui diagnosticado, então assim, por isso que talvez, né? Mas, enfim. Mas Preguiça das pessoas, não é preconceito, Flávia. Desculpa te cortar. mas assim, a TDAH e dislexia é o diagnóstico oficial, né? Ah, além de ansiedade também, mas ansiedade era naquela época. Enfim, quando eu tô atendendo o paciente, né, ou quando eu tô tendo alguma conversa tal, é bem comum eu falar errado. Bem comum, né? Eu vou dar um exemplo, tá? No fim do ano, o carro do meu amigo foi apreendido pela PRF, né, porque não pagou licenciamento e, cara, que azar, caiu numa blitz. E aí ele teve o carro apreendido. Aparentemente ele pegou o carro emprestado da mãe e a mãe não pagou. E aí levaram o carro embora, né? E aí quando eu cheguei lá no pátio, eu falei, caraca, a PRF... não, eu falei, caraca, a PFF repreendeu o carro pra caramba esse final de ano. Eu falei, repreendeu. Então, assim, isso é algo que naturalmente, às vezes, eu acabo soltando, né? E assim, todo mundo dá risada. Eu acabo dando risada também. Então, assim, tipo, para mim, vamos dizer assim, para quem tem dislexia e tem esses problemas, porque assim, pensa, se você tem dislexia, pode ser que possivelmente você terá ansiedade. Se você tem ansiedade, possivelmente você terá comportamentos de inibição social. Então, se você dá uma dessa, mano, eu não vou falar da próxima vez, né? Jaqueline, tá repreendido em nome de Jesus. Eu adoro falar essas coisas. É, Tá amarrado. Então, normalmente, quando acontece, eu rio junto e eu falo, cara, eu tenho dislexia, gente. Acontece, gente, né? Entendeu? Vamos dar risada, né? Porque não é um sinal de burrice. Não é, você, tipo assim, ninguém ter dislexia, TDAH, entre outras neurodivergências, não é sinônimo de baixo QI. Pelo contrário, entende? Não, Assim, é em outro lugar.
é em outro lugar. Mas essa questão, eu acho que você está contando, assim, como em ambientes que alguém possa nos ouvir. Antigamente eu era, nossa, parecia que quando era uma pergunta difícil, eu não conseguia ouvir a pergunta, porque eu queria tanto ouvir a pergunta, porque eu estava num lugar importante na minha vida e eu queria responder, dar o meu ponto Uhum, de vista, que daí eu não conseguia ouvir a pergunta. Mas a uhum. questão que eu trouxe aqui para te perguntar é sobre as pessoas que você convive mesmo, né? Às vezes acaba não convivendo com muita gente, né, gente? Eu tenho uma questão também muito. Quero ver se vocês têm isso. É, Muita vontade de sair, mas daí a hora fala, vai para onde? Vai para onde? Daí eu falo, mas vamos com quem? Daí eu falo, tá, mas essa pessoa tá trabalhando, essa pessoa não tá, essa pessoa não quer, essa pessoa. E aí você fica em casa, porque eu acabo fazendo home office, trabalho como atriz em outras é, coisas muito, muito. peraí, vamos ver. Você tá falando da audição, né? Você tá falando da audição que você quer prestar muita atenção e você não consegue. Isso, isso, É, né? não, tava contando um fato, né? Que você falou que alguém pode ter te ouvido ali, que você falou da repreensão do carro. Não, mas os E aí, amigos na ouviram, me riram. verdade, hã? Meus amigos ouviram e deram Sim. risada junto. Então, mas eles sabem, eles já sabiam que você tinha isso, não era uma coisa, ou eles não sabiam. Sabem, Mas sabem, também homem é sabem. diferente, né? Homem é diferente. Mas Homem com homem, olha, até os normais, um zoa com a cara da outra, mulher com mulher, é, é um saco, né? Muito difícil ter uma mas é, amiga olha, mulher assim, TDAH. Me contem aí, mulheres com TDAH. Vocês têm eu muitas amigas era. TDAH? A maioria dos meus amigos são homens, gente. Mas essa relação da audição do TDAH, a gente pode ter uma dificuldade de compreensão justamente pela nossa capacidade. Droga, esqueci de novo. É a capacidade. Ah, eu vou usar um termo aqui bem idiota aqui, mas só para vocês entenderem, porque eu esqueci a palavra, tá? Mas assim, é a nossa capacidade de compreensão do que está sendo dito. É como se a gente não consegue codificar o que a pessoa está falando, porque essa questão da neurodivergência, ela também pode afetar uma parte do cérebro, que eu esqueci o nome, que faz a codificação do que está sendo dito, tá? Tá. Esqueci, verdade, eu esqueci. Então, o que que acontece? Por isso que muitas vezes a gente tende a ter uma dificuldade muito grande de entender o que a pessoa está falando. A gente escuta, mas a gente não entende. Ah, processamento auditivo. A gente tem uma dificuldade de processamento auditivo, né? É, Porque fala, isso. pode falar, desculpa. Não era isso. Então, assim, por isso que normalmente, né? Cara, me chamaram muitas vezes de surdo. Nossa, é surdo, mano. Pode estar falando com você não ouve. Eu falei, eu tô escutando, mas eu não te entendo. Justamente por causa desse processamento auditivo que a gente tem uma dificuldade muito grande. E possivelmente a questão da neurodivergência ela pode fazer Não, o que parte. eu quis dizer também é assim, ó. Tem eu no mood. Aham, aham, porque eu não quero saber desse assunto, ele não me interessa, inclusive eu não sei por que você tá falando dele comigo. E tem o que eu citei, que é assim, no teatro, às vezes, eu lá, que é um lugar que também, nossa, mexer, fazer muito exercício corporal, né, de jogos teatrais me curou, me aterrou de uma forma maravilhosa, mas eu queria ser vista, queria ser elogiada. Então, o que eu disse é que, assim, às vezes eles perguntavam alguma coisa, começava na roda a perguntar, né? Você sentiu o que nesse exercício? A hora que chegava na minha vez, eu já tinha feito tanto o que eu queria falar, como que eu queria falar, para falar certo, não sei o que lá. Aí eu falava 3 palavras e não conseguia me expressar. E a gente volta, porque a gente já falou dessa dificuldade de expressar, principalmente quando tem a emoção envolvida. Então, o entendimento, quando eu quero muito entender uma coisa para dar uma boa resposta, é aí que eu me atrapalho toda. Uhum. É. E Sendo que aí você fica ruminando depois, né? no natural das coisas, é não botar pressão para cima de si mesmo, eu acho.
É, e aí percebe que quando você dá uma resposta errada, ou quando você se sente constrangida, percebe que você fica ruminando aquela situação depois. Ai, puta Nossa! que pariu, o que que eu falei? Eu não devia ter, nossa. E aí, ó, para os TDAH de plantão, tá? Quanto mais a gente rumina, mais, assim, mais, vamos colocar de um jeito bem simplista aqui, tá? Quanto mais a gente vive no mundo das ideias, tá? Mais que a gente vai pensando sobre situações passadas ou muito lá na frente, tá? Mais imaginário a gente tá, menos no real a gente vive. Então, assim, muitas vezes, tá? Quando a gente começa a perceber quais são os, vamos dizer assim, os principais prejuízos, né? Os principais não, mas boa parte dos prejuízos do dia a dia mesmo. Esqueci a chave, esqueci de pegar a carteira, putz, não fui, ai, caralho, não era para levar, esqueci de pegar a criança na escola. É justamente porque você começa, se entrega nessas combinações de ideias e você entra em Nárnia. E assim, o real que você deveria estar vivendo, tipo, tô dirigindo, deveria estar pegar tal rua, tal, você simplesmente toca reto. É porque você tá, porque assim, a gente meio que já tem um condicionamento operante ali, a gente já meio que, a gente já Operante sabe. mesmo, Que é é. tipo, eu saio de casa, vou pro trabalho, trabalho, enfim. Então, por exemplo, nesse trajeto, já é o momento que você já começa a ruminar coisa. Se você tem que fazer pequenos desvios e você entra em ruminação, perceba que ali você vai embora. Ali você não, assim, a depender do que você estava pensando, possivelmente pode ser que você esqueça de passar nesses lugares. Então, assim, quando a gente fala sobre os sintomas de desastrado, esquecimento, esquece de pegar tal coisa, você não cumprir aquilo que você tinha prometido, tal, tal, tal. Olha só como é importante a gente trabalhar as expressões daquilo que a pessoa está sentindo, porque se ela rumina muito, é porque ela não está expressando. Se ela não está expressando, é porque ela tem uma relação, vamos dizer assim, difícil com alguém. Se ela tem uma relação difícil com alguém, é porque ela não consegue ou ela sente que ela precisa pisar em ovos, porque aparentemente ela não se sente tão confortável com aquela pessoa. Então percebe que quando a gente analisa o sintoma, assim, não de forma unilateral, como está no DSM, por exemplo, mas como um contexto, os sintomas de déficit de atenção, eles são potencializados por uma série de variáveis. E a gente está falando sobre comunicação, entendeu? E não tem nenhum lugar, aqui tem, tá? Mas assim, no DSM não tem nenhum lugar dizendo que a gente é assim ou a gente pode se intensificar os sintomas por causa que a gente se expressa mal. Não, Mas de jeito nenhum. Ainda mais quando entra em hiperfoco e quando o assunto é interessante. E essa questão aí que você falou, da gente ficar relembrando várias coisas que perdeu, que esqueceu, eu acho que ele também é um caminho muito perigoso, porque a nossa vibração, imagina, se você começa a listar mentalmente quantas coisas você perdeu na sua vida, você esqueceu, e você é isso, e você é aquilo, e você é aquilo, a sua autoestima, né? A sua autoestima vai indo pro beleléu, o que atrapalha muito mais a sua audição, a sua língua, a sua fala, o seu corpo, o seu social. Então, você, antes de eu fazer, quando eu chamei, né? Fiz um. Quando eu fiz um convite para ele fazer a live comigo, a gente fez uma pequena apresentação mesmo por vídeo antes, e você tinha citado mesmo essa questão, né? De ficar lembrando, do nada, uhum. ai, vou lembrava, ai, nossa, eu fiz isso, nossa, eu sou né? Você fica se qualificando de uma forma negativa, e isso faz com que a gente que já é sem estímulo, sem isso, sem aquilo, vá piorando. Então, não caia nessa armadilha, que era isso que você também estava sugerindo, de ficar, né, remoendo histórias, e vai estudar modos de você conseguir alcançar as coisas de uma forma mais objetiva, né? Tem vários grupos com pessoas pela internet que eu já vi, porque a necessidade de se sentir pertencente num ET é muito importante, mas a gente não tem como a gente se fechar na bolha, né? E viver Mas só assim, com pessoas assim.
Mas a única forma, tá? Assim, eu não sou psicanalista, mas eu gosto demais deles, né? Freud dizia algo muito legal. Ele falou assim, nada se cura, tudo se transfere, né? Se eu não me engano, né? Então, assim, as coisas não deixam de existir, não só transfere para outras coisas. Então, assim, se a pessoa tem dificuldade de se expressar, porque talvez ela tem sim um contexto social para isso ter acontecido, talvez os pais fossem umas pessoas difíceis, enfim, mas percebe de que a única forma que ela consegue criar mecanismos para conseguir expressar, não vou dizer a única forma, né? Mas assim, vamos dizer que assim, o caminho mais viável é justamente quando ela procura a psicoterapia. Ela, não, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso realmente trabalhar o que eu estou sentindo, porque assim, como é que você vai colocar isso para fora se você não consegue, você não tem nem, vamos dizer assim, instrumentos? Como que você vai conseguir expressar o que você está sentindo, aprender a se expressar, se você não desenvolver os seus próprios recursos para que isso possa acontecer, né? E a gente só consegue isso através de um processo de psicoterapia, né? Por isso que eu falei anteriormente que remédio é fantástico, cara. Remédio no geral é muito bom. Quer dizer, menos o Pidem, né? Que faz você comprar coisas aleatórias, né? Enfim, mas assim, ele não pode ser considerado como algo unilateral. Ele precisa vir porque, com a psicoterapia, porque justamente a parte que o remédio ele não dá o alcance. Então, assim, se a pessoa ela só toma remédio, toma remédio, toma remédio, toma remédio, e ela não trata aquilo que realmente faz sentir ela ansiosa, percebe que é como se estivesse enxugando gelo. Então, tipo, eu tô ansiosa, porque eu me comunico mal, me expresso mal, eu tenho relacionamento abusivo, não Não consigo me enfrentar meus, concentro. não consigo enfrentar meus desafios, porque eu me esquivo toda hora, vou tomar remédio. Legal, né? Não me sinto bem, agora me sinto bem, mas eu não enfrento, eu só não tenho sintoma. Autoconhecimento, né? É Então, ver como funciona. Porque assim, eu com rotina sou outra pessoa e tenho outros resultados. Eu até ensino no meu Instagram, tô fazendo umas lives. Tem coisa que eu tenho que falar, é todo dia, tem coisa que é toda semana, tem coisa que vai ser todo mês, tem coisa que vai ser trimestral, semestral, no ano eu quero fazer uma. Eu aprendi a me concentrar e usar essas ferramentas, e mesmo o meu todo dia, tem dia que eu começo do último pro primeiro, porque para mim eu tenho a sensação às vezes que eu tô andando em looping. Acordo, escovo o dente, banheiro, academia. Isso na segunda. Na segunda eu tô super feliz. Na quinta-feira eu não tô aguentando mais essa coisa igual. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E assim, daí eu já fui muito de beber álcool. Então, assim, o meu álcool era o meu. Ai, vou descansar, vou relaxar minha cabeça, pilhadona, porque era isso que era bom. Hoje, escolhendo o que eu não quero mais, tá, o que, que eu tenho? Então, vai caminhar, vai. Eu moro aqui em São Paulo, então tem lugares que dá pra ir. Você tem que fazer as coisas por você. Se não, eu não consigo. Meu filho, você tem que conseguir. Porque senão vai dar 5 anos, você vai estar na mesma rodinha do rato, falando as mesmas coisas. E isso é triste. É uhum. triste. Não sei se você tem 32, você falou? Eu vou fazer 32. Vai fazer 32. 10 anos de diferença a gente tem. Uhum. Eu ia até te perguntar, tá aqui na lista. É muito louco, assim, é raro, mas acontece. Mas eu falo, gente, será que eu perdi meu tempo? Naqueles dias ruins, sabe? Naqueles dias que Uhum. você não tá se vendo como uma boa pessoa, que você esquece tudo que você já conquistou, que você esquece as coisas maravilhosas, as vidas que você impactou, as coisas que você fez pra você, que te deram prazer e que tinham, sei lá, importância. Eu falo, nossa, será 42 anos? Gente, eu acho que eu fiz. Me perdi, me perdi. E aí eu acordei 42. Por quê? Porque, nossa, gente, eu tive que estudar, é muito, mas foi muito mesmo. E estudar e praticar o que eu aprendia, porque senão, por mais difícil que seja no começo, quando você começa a ver os resultados, aí, minha filha, meu filho, você vai falar: esse é o caminho. Isso aqui, esse pouquinho tá dando certo, né?
E aí você vai pegando o jeito, porque é a sua vida, minha filha. É a única pessoa importante para você é você primeiro, né? Se você não cuidar dela, você vai querer ser dependente aí de quem? Mas assim, algo que eu falo para as pessoas é mais ou menos o seguinte, tá? Tudo que é um comportamento novo não é um miojo, tá? Não é você botar, não é um cup noodles que você esquenta a água, bota lá, espera 3 minutos e você come, né? É, assim, você sabe que a gente não falou sobre drogas, né? Mas eu vou dar uma breve pincelada aqui, para a gente não se empolgar tanto, né? Mas assim, você sabe que uma das grandes dificuldades que a gente tem de lidar com os nossos enfrentamentos é justamente vamos lá, vamos lá. Um pouco de energia que ainda me resta, né? Vamos lá. Mas assim, justamente quando a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com os nossos enfrentamentos, a gente acaba sendo um pouco mais suscetível a procurar algo que seja um escape, né? Algo que seja reforçador, né? Então, por exemplo, o TDAH, assim como a bipolaridade, border, enfim, a gente pode ter um problema muito sério, por exemplo, com a dependência química, né? Porque é algo fácil, algo que está disponível ali, é super fácil, você vai lá, você usa, e aí aquilo dá um boom dopaminérgico, né? Que é basicamente o que a gente chama de dopamina fásica, né? Porque assim, existe a tônica, a basal, que é como se fosse o nosso tanque de combustível, né? Que neurodivergente ela é meio baixa, assim. Mas às vezes ela está transbordando, mas às vezes ela é baixa. Quer dizer, na maioria das vezes ela é baixa, às vezes ela está transbordando, né? E assim, existem duas formas que a gente tem de produzir essa recompensa. A extrínseca, que é aquele verdinho lá que o cara tal, enfim, que o cara puxa lá e fica, né, o cigarrinho, né, o cafezinho, enfim, é tudo aquilo que vem de fora. E existe a intrínseca. O que é intrínseca? Todo mundo, quer dizer, todo mundo. Eu vou colocar todo mundo. Eu sei que é prepotente da minha parte, mas eu vou colocar todo mundo, tá? Todo mundo alguma vez já falou assim, cara, isso vai ser chato pra caramba, não quero ir. Ai, que preguiça. Não! Quando você foi muito legal. É. E aí você saiu e falou, cara, como isso foi divertido. Nossa, como isso foi sensacional, meu Deus, eu não estava esperando por isso. É uma forma intrínseca de você produzir essa dopamina, entendeu? Então, por exemplo, o que realmente faz a modulação de comportamental? O que faz a modulação da rotina? É justamente quando a gente consegue essa produção intrínseca, tá? É quando você está sem saco de ir na academia, mas mesmo assim você vai. E quando você termina, você, nossa, que bom que eu fui. Foi lá. Sempre eu falo para qualquer coisa que bom que eu fui. E Uhum, tem um amigo meu que ele ainda fala assim, Ana, usa esse negócio aqui, ó. A hora que você estiver meio parada, um, dois, três e vai. Falei, uhum, tá, gostei. uhum, Porque, nossa, eu até anotei aqui, ó, empacar. Porque literalmente tem horas que a gente empaca. Eu sou muito produtiva de manhã, não sei vocês aí. Eu acordo a 1000 por hora. Depois eu vou minguando. uhum, Eu, pra estar uhum. aqui na live às 8h30 da noite falando com essa energia, eu dormi 1h30. Porque eu me organizo para isso também, porque senão eu não dou conta. Eu fico, sabe? Onde que é? Então, assim, eu fui experimentando como funciona para mim, lendo, ou entender, ouvir, dormir ouvindo lives, ouvindo pessoas, porque assim, você tem que se acalmar, porque senão você fala, eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela. Não, não é. Existe vida com TDAH boa. Uhum. Sim, gente, tá. Então por isso que, e assim, como a gente já tem uma predisposição a evitar conflito e enfrentamento, né? Então olha só como é um prato cheio para a gente começar a ter problemas de dependência. Mas não é só química, não, pode ser comportamental, né? Compra, jogo, Compra. pornografia, o que mais, né? Eu tenho, cara, assim, eu vou dizer qual é o meu problema. Eu tenho algo chamado de tricoticulomania, que às vezes eu fico assim, né? Daí vai começar a arrancar cabelo. Então, assim, são coisas bizarras. E assim, mas, cara, para quem tem tricoticulomania, não tem algo. É tipo fumar um cigarro para quem precisa. É tipo beber um cafezinho para quem precisa. É tipo. Então, assim, a gente tende a ter os nossos escapes ali. A gente tende a Um ter. piquezinho, né? Que daí vai para um toque. Isso seria um toque?
Isso seria, seria seria um pouco, poderia ser classificado uma pergunta é, mesmo. um toque, é um tique, né? É um Eu toque, tô né? com É uma tique, possibilidade. gente. Eu não sei se vocês, alguém aqui tem, pelo amor de Deus. Eu fico lambendo a boca. Sabe quando você acaba de comer uma comida gostosa, você fica. Eu tô com isso agora. Já fui em todos os médicos do mundo. Um fala que é toque, outro fala que é não sei o que lá. Eu falo, calma, boca, calma, pelo amor de Deus. Uhum. Mas eu acho que assim, ó, ao invés de eu ficar me chacoalhando, que tem gente que é no pé, na perna, não sei o quê, eu fico mexendo a língua dentro da boca. Mas isso pode ser porque você seja mulher. Lembra que a gente falou sobre a criação patriarcal? Eu não sei muito da tua história, tá? Assim, Hum, mas normalmente mulheres elas têm, vamos dizer assim, elas têm mais propensão a ter esses pequenos tiques, essas pequenas manias, né? Tipo escoriação, né? Assim, tricotilomania também é muito comum em mulheres, tá? É, Ah, assim, eu o tenho homem uma já também. É é, verdade, ela fica. Tigui, 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 tigui. E é, aí é o enfim, quê? É um estado maior de ansiedade, porque assim, eu quero que pare, gente. Tem hora que dói a ponta da minha língua. pode ser ansiedade, pode ser um tique mesmo, né? Pode ser, cara, é muito complexo, né? Mas Ah, assim, o Júnior também, eu fico com a língua roçando o dente. ah, Não! ah, Gente, ah, uma nova doença ah, desbloqueada. Vamos salvar os ah, lambi-lambi. Não. Mas enfim, por isso que a gente tende a ter problemas, porque a gente tem uma falta dopaminérgica, a gente precisa muito, né, a gente é Estímulo. muito, a gente precisa dessa recompensa, né? E aparentemente a gente não gosta do esforço intrínseco para gerar, então a gente procura no extrínseco, que é o geral, né? Então, isso explica muito. Essa, na verdade, é é a principal motivo pela qual a gente tem tanto problema com adicção, não só química, mas comportamental também, né? Então, é isso. Ah, e a fase adulta, se você não trata, você tende a lidar mal com as suas frustrações e você também pode começar a desenvolver fortes traços de humor, ou seja, você fica mais explosivo, você fica mais com raiva, ah, você fica mais agressivo quando a gente não trata TDAH, né? Então, assim, então a gente percebe que no início da live, a gente começou quando criancinha, né? Na segunda infância, né? Comecei a falar mais do operatório concreto, né? Adolescência, o jovem, aí o adulto, e aí quando chega na terceira idade, né? Já é. Aí, assim, vamos dizer que o cérebro ele já está tão cristalizado que, assim, sabe? Vai morrer assim? Ah, velho teimoso. Ah, não dá. Ah, que cara teimoso. Ah, não dá. Só vai piorando, né, esse povo aí. Não, piorando não, né? Mas a pessoa ela fica daquele jeito, né? Ranzinza, Tipo, né? ranzinza, né? Coisa de velho, né? Coisa de Mas, velho. mas é isso, né? Então, a gente passou aí, Ah, nós passamos um falaríamos overview. anos e eles também, todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Essa questão de tomar escolhas são todas inseguranças geradas, né, pelo não crescimento normal. Vamos dizer que parece que a gente não cumpriu os checks nos momentos certos, porque a nossa cabeça estava de repente transitando em outros lugares. Isso também Ah, leva a tem uma gente. pergunta boa. Desculpa, tem Pode uma pergunta boa. falar. Ellen. Ó, tem uma coisa aqui, tá? Jonathan, existe tratamento para cannabis? Não. Pronto, não tem. Tá, não tem. Assim, não tem. Gente, não tem nada na literatura dizendo que faz bem ou que faz mal. Mas se não tem nada dizendo que faz bem, então a gente considera que não faz mal. Porque, assim, cada cérebro reage de uma forma diferente, E não tá? tem tempo Então, de estudo e uso para falar que sim, né? é que assim, ó, o canabidiol, ele, em cada cérebro, ele age de uma forma diferente, tá? Se a gente está falando de algo que é um psicoativo, vamos dizer assim, vamos chamar de psicoativo, né? Ele, assim, se a pessoa ela tiver uma predisposição à esquizofrenia, ela pode se tornar esquizofrênica. Se a pessoa, ela pode começar a desenvolver transtorno do pânico, porque, assim, de novo, a pessoa, ela puxou ali, ela ficou o que que acontece? Se ela tiver uma herdabilidade que ela não conhece, uma predisposição que ela não conhece, ela pode desenvolver.
Então, assim, considerando que a gente não sabe, porque existem pouquíssimos estudos, cara, Corta, assim, não troca. recomendo. Não recomendo, Ó, né? Não recomendo, o tá? Celso, Então, eu acho que ele chegou atrasado, chegou recentemente, ele tá aqui. TDAH a partir de quando a terceira idade? Não tem muito isso, né, Jonathan? A pessoa, ela nasce com é, isso, ela ela não nasce vai com isso. despertar o TDAH dela aos 29 ou aos 40. Já tem aí um histórico comportamental que, né, oscila entre fases nossas da vida, com trabalho, sem trabalho, com relacionamento, sem relacionamento. Depende também do contexto, tá? Pode ser, se o cara vem de uma guerra, né? Pode ser que o cara desenvolva, né? Se o cara tem um estresse Esse pós-traumático, pós-traumático que você é, falou, né? se o cara, sei lá, trabalha no BOP, né? E aí, tipo, né? Imagina o estresse do cara. Então, ele pode sim desenvolver eu não sei se o Mas acho correto é que não falar é uma transtorno, tá? caixinha igual, né? Não é Não, uma não caixinha é. igual, é Não, muito não é. Não é. parecida, né? Dessas coisas de afastamento, isolamento e sei lá, desconfiança. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. A gente passou por uma coisa muito legal. Esse assunto é muito interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, vai encher o saco dele lá. A Para quem não me tenta conhece ainda funciona, também. tá? A tenta funciona, tá? A tenta ele não é um psicoestimulante. A tenta ele nivela os níveis de noradrenalina, tá? Mais Atenta conhecido é o como novo, né? atomoxetina. Ele, falei, né? Ele nivela o nível de noradrenalina, que é mais conhecido como o neurotransmissor de luta e fuga, para você deixar mais alerta, estado de É alerta, tá? melhor do que a Rita. Não, não tem melhor, não tem pior. Tem o qual o seu corpo se adapta melhor. Funcionalidade e adaptação ao corpo, né, da Isso. pessoa. Não tem melhor, não tem pior. Tem como o teu corpo se adapta, tá? Então, é como eu falei, tá? A medicação, ela carece, assim, de algumas semanas para você conseguir realmente se adaptar ou não, tá? Orientação médica em primeiro lugar, né? E E assim, acompanhamento, porque senão a gente se perde, porque a gente se sente um pouquinho bem, acho que não precisa, que é esse número aqui mesmo, e depois a independência mental que a gente acha que tem vai diminuindo e vai pegando do amigo, do coleguinha, do parente. uhum. Mas é isso, tá? Ah, alguém tem mais alguma dúvida? Saideira, gente. Não? Não. Então tá. Então tá. Jonathan, obrigada pelo seu trabalho, parabéns, é muito legal, adoro seus vídeos, me identifico demais. Obrigada por todo mundo que veio aqui e me sigam também. Eu sou analista corporal, sou atriz, adoro comportamento humano e vamos juntos aí ter uma vida melhor e mais saudável nesse mundo maluco, não? Uhum. Tá bom. Tchau, gente. Agradeço o convite, tá bom? Eu sigo no live, gostei de fazer live, né? Geralmente, por que pareça, eu não sou muito de rede social. É verdade, eu gravo, mas eu não sou muito de rede social, não, né? Geralmente eu só deixo lá, né? E se explicam, até diz, Jonathan, você não tem medo de falar besteira, as pessoas começarem a te dar hate? Eu falei, cara, até teria se eu ficasse, mas eu não fico, né? Então, assim. Porque a exposição mostra, vão ter julgadores, né? Mas o seu trabalho Enfim, é ótimo, eu adoro e mas obrigado continue. pelo Quem teu sabe a gente convite. faz uma segunda aí em algum outro Claro, momento. claro, E vamos eu nos ficarei. falando. Vamos Boa sim. noite. Tá bom. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até, gente.